E aí, amigo, como é que abre sem o dinheiro? Essa é a pergunta de $1 milhão. Então você vai dizer, como abrir uma lanchonete com pouco dinheiro? Esse é o tema do nosso podcast. É possível, senhor Jorge da Boa Nova? Tem sim, que a Boa Nova tá aí pra contar a história. Minha esposa fazia faculdade na época. E ela só tinha um computador. E eu disse, quanto vale esse computador? Ela disse, não sei, deve valer $1.000 e pouco. Eu disse, rapaz, eu tenho um cara ali que quer trocar num balcão frio. Um balcão refrigerado. Ela disse, mas peraí, tu vai trocar o meu computador e eu vou fazer os trabalhos da faculdade aonde? Eu disse, eu não sei. Mas eu vou trocar. E a minha esposa, ela vai ver o podcast e ela vai lembrar muito bem que eu troquei o computador dela num balcão frio. Eu não tinha nada. Mas você sabia o que queria colocar já nesse tempo? E ela ficou chorando. Não era, já era a lanchonete. Agora mas você ainda não me disse em que momento foi, porque tipo, tudo tem um porquê. Qual foi o momento, dia D, que você disse, é uma lanchonete, mas você olhou pra Maélia e você disse, a gente vai botar uma lanchonete. Qual foi esse momento? Teve assim um dia D? Claro. Vamos lá. Vamos voltar mais um pouquinho de novo. Eu quero dia D. Um certo dia, sim, no dia dos namorados, a gente saiu em Mamanguape. A pé, que eu não tinha veículo nenhum. certo. A pé. E a gente saiu rodando as principais ruas e voltamos para casa, fomos comer pão com queijo. E naquele momento a cabeça deu um estalo assim, eu disse, gente, como é que uma cidade desse tamanho não tem uma lanchonete para você sair com a sua esposa, com a sua namorada, no dia dos namorados? Vou abrir uma lanchonete. Fomos para casa comer pão com queijo e eu digo, pronto, tá decidido, vamos abrir uma lanchonete. Aí o dia D, aí foi o dia Esse D. foi a virada. Ele foi o estalo. Boa Nova. Aí pronto, já chego na usina e ele diz assim, como é que vai ser? Vai ser o quê? Lanchonete. E o nome? Boa Nova. Então já vamos fazer o seguinte agora. Vou dar uma dica aqui, vou entrar na jogada com você e já vou dar uma dica para você que tá pesquisando aí como abrir uma lanchonete com pouco dinheiro. Então, primeira coisa, preste atenção. Pesquisa de mercado. Isso. Jorge fez uma pesquisa de mercado sem querer. Perfeito. Eu faço essa análise Na aí, necessidade. Jorge. Eu faço essa Aham. análise aí quando a gente vai abrir um curso em qualquer cidade. Né? Às vezes os caras me perguntam assim, Paulo, como é que vocês fazem, cara? Você sai daqui, vai para um estado que você não conhece ninguém, chega numa cidade, uma semana bota lá 100 alunos, 150 alunos, e daí vai para outra, bota mais alunos. Então, pesquisa de mercado, análise de mercado. É importante. Então, o que a gente faz, Jonas, na análise da cidade ali, identificando qual foi a última vez que teve um curso de que foi, se existe necessidade na cidade ou não, Se a se tem prefeitura tá presença, pagando direito. se está pagando em dia, se o estado está pagando em dia, se o comércio é forte, quais são as áreas que o povo mais... Tudo essa pesquisa que a gente faz, Jorge fez da maneira dele ali. Sim. Ele rodou um lugar para poder comer na cidade, não tinha, encontrou. voltou para casa e disse, meu irmão, uma cidade desse tamanho aqui, se eu botar uma lanchonete aqui, meu irmão, eu vou estourar. E foi isso. Primeiro ponto, análise de mercado. Você tem que identificar isso. Sua cidade existe essa possibilidade de você colocar um negócio ou você vai ser mais do mesmo? E outra, a gente vai entrar nesse ponto daqui a pouquinho, que é sobre Sim, diferenciais, que ele sim. deve ter pensado nisso muito bem. E um outro ponto, que já é uma característica que eu aprendi com ele aqui no nosso podcast, que eu anotei aqui. Desde o tempo da feira, ele olhava o fluxo de clientes na feira. Ele olhava lá, tá. Vou meter um banner aqui, vou fazer alguma coisa. Chamar atenção. E você trouxe essa visão de fluxo de pessoas para o seu primeiro negócio, para o ponto comercial. Que Donald Trump fala, se você ler, aprofundar nos livros de Donald Trump, que ele fala o grande segredo para mim dos outros caras do mercado imobiliário é ponto comercial. Eu pago caro para estar no melhor ponto comercial. E você observou um ponto lá de esquina, que eu lembro onde era Boa Nova, era um ponto de esquina bem próximo de onde é hoje. Sim. E ali era um ponto, tem muito cliente passando do lado de uma escola, né? Do lado de uma escola, o pessoal, eu caminho para ir para uma praça, né? Então, assim, de fato, você pegou um ponto muito estratégico que tinha fluxo de pessoas. Então, você se preocupou nisso, cara. Sim. Você se preocupou nisso. Então, 2 pontos aí, 2 ensinamentos pra galera que futuramente quer colocar uma lanchonete aí, avalie esses pontos, né? Análise de mercado, ponto. O que mais, Jorge? Conta pra nós. Depois o seu produto precisa ter um diferencial. Cara, sabe o que eu lembro do seu diferencial? Não sei se cara, mas eu curtia. Era o cachorro quente de frango, cara. Isso.
Ninguém tinha cachorro-quente. Aí Jorge vai lá e começa a fazer cachorro-quente de frango. Isso. Eu lembro lá atrás, outra coisa, que foi a primeira vez que eu fui pra lá, foi quando disseram assim, lá tá tendo, eu não lembro qual era a promoção, era alguma coisa pra comer o Big Boa Nova. Olha, a lapa de hambúrguer. 2,5 kg. Tinha coisa de se o cara comer todo, parece não que não pagava. Isso. Eu fui pra lá, foi eu, Lênin e outra pessoa. Quem disse que a gente aguentou? Meu irmão, era comida, pá, dividiu em 4 assim, 3 pessoas comendo lá no final, quase morriam. Essa era a ideia sua, já? Essa criar experiência? Conta um pouquinho isso, muita coisa surge da minha cabeça. É porque, como eu te disse, eu sou curioso. Então eu vou estar sempre olhando para as referências. Tá? Você modela, O que é que estão fazendo? Porque assim, se você parar para analisar, às vezes a gente não precisa criar tanta coisa. A gente pode pegar uma ideia e modelar, como o Paulo acabou de falar. E modelar. E você já vai ser o diferencial em qualquer setor que você for. Né? Agora assim, tem um ponto que eu acho crucial, é a matéria-prima que você trabalha. Se for num local administrativo, tem que ser os melhores atendentes, né? Se for um ambiente de alimentação, tem que ser uma matéria-prima de excelência, porque onde é que muita gente erra? Falando especificamente no ramo de alimentação, é comprar matéria-prima de terceira qualidade achando que vai oferecer um produto de primeira. Não tem como. Não tem. Então, esse é um ponto crucial. Se você quer um prato de primeira, você tem que usar matéria-prima de primeira. E isso foi uma coisa que eu observei quando eu abri a outra loja. Eu comecei a vender insumos para os parceiros, né, que eram concorrentes na época. E eu percebi ali que os produtos de primeira que eu trazia para vender, as pessoas não compravam. Elas só procuravam produto de terceira qualidade. Aí eu ficava pensando, poxa, às vezes a explicação está tão simples na frente da gente. Por que o negócio não deu certo? Porque o cara tem a mentalidade de todo mundo. Comprar o barato e para oferecer o quê? Um produto de segunda qualidade. Se preocupa apenas com a margem. Exatamente. Né, então, analisa comigo. Quando eu vi, porque na época que a Boa Nova nasceu, eu não sei, aí você não vai dizer agora, Paulo, que não lembra não, tá? Que você era cliente de vinho. Você era cliente de vinho. E na época, o salgado era 25 centavos. Pra quem não sabe o que é vinho, galera, vinho era um comerciante aqui na cidade. É ainda, né, Jorge? Uhum. E ele vendia, tipo assim, os salgados muito barato. Tipo, você ia lá, comprava R$1, era não sei quanto 25 centavos o salgado era barato mesmo. Com R$2 você comia um monte de salgado e um copo de suco. Era. Então, assim, já existia uma tradição muito forte de salgado barato. Tá? Agora, assim, ele também decidia naquele momento com o público que ele queria trabalhar. Isso. Né? Ele se sentava na cadeira do preço, né? Exatamente. Então, quando eu entro com a minha mentalidade, a primeira coisa que eu pensei, vamos lá, eu tenho 3 meses de seguro-desemprego da usina. Tudo que eu preciso fazer é com que os clientes provem o meu produto. Não vai ser um produto de baixa qualidade, que eu não vou decidir trabalhar com o preço que o cara trabalha. Agora, quando o cliente provar o meu produto, ele vai perceber que ali tem valor. E ele vai voltar a comprar. Eu fiz uma conta simples, eu só precisava pagar fornecedores e todas as despesas. Eu não podia ficar no vermelho. Mas se eu pagasse as contas, eu ia conseguir fazer com que você provasse meu produto. Perfeito, a análise. Entendeu? Entendi. Então, em 3 meses, começou o boca a boca. Caramba, é diferente. Pronto. Aí eu disse, agora eu já posso ajustar. Por quê? Porque você encontrou valor no meu produto. Você já começou a comparar. É um pouquinho mais caro, mas é melhor. Então, o comerciante que trabalha com alimentação, ele tem que atentar para isso. Ele não vai trabalhar de graça para ninguém, vender muito barato. Porque, Paulo, a maioria das pessoas que trabalham com alimento hoje, a maioria não prospera. É uma minoria, eu acho que prospera nesse setor. É uma minoria, porque ela tem conhecimento técnico para fazer o produto, mas ela se perde na hora do CMV. Na hora de precificar. Na hora de precificar, ela se perde todinha. Ela não consegue fazer.
Além disso, volta lá o que eu disse atrás. Ele está muito preocupado com o preço da matéria-prima, para ele ter um produto competitivo. Só que você precisa ter um entendimento do que é competição. Eu quero competir com preço mais baixo ou com qualidade melhor? Né? Isso. Quando eu decido trabalhar com preço mais baixo, eu estou dizendo assim, eu quero trabalhar com essa classe de cliente aqui. Certo? Quando eu digo assim, eu quero atender as duas classes. Então, e foi aí onde teve o estalo do negócio. Eu disse, eu não posso levar o meu produto para um nível muito alto, mas também não posso descer para um nível muito baixo. Eu preciso atender A e B. E depois, lá na frente, a gente vê o que é que a gente faz. E aí, aos poucos, eu fui ajustando, e aí chegou ao ponto da gente começar a ter lucro verdadeiramente. E aí, com lucro verdadeiramente, você começa a reinvestir. Reinvestir em tecnologia, em espaço, que agora em primeira mão, a gente mandou fazer um novo projeto. A gente vai construir na parte de cima. Já está quase concluído o projeto. Que legal. Então, assim, quer dizer que a Boa Nova agora vai ser ampliada. Vai ser ampliada. Isso. Que legal. Em primeira mão aqui, hein, gente? Vai ter primeira mão, hein? Lucas, primeira prepara mão. esse corte aí depois pra gente Primeira soltar mão, ele. é. Olha aí, ó, galera da Então, Boa Nova. assim, a gente está com demanda reprimida há um bom tempo. A galera cobrando muito pra gente aumentar o espaço. Ali, Jorge. É uma loucura. Você levantou o pé, perde o espaço. Fila para entrar na loja, fila para pagar, que a gente já está resolvendo também. A gente precisa implantar totem de pagamento, recebimento nas mesas, implantar uma tecnologia mais integrada. Nunca para de evoluir, nunca para de crescer. Jorge, nessa conversa que a gente está tendo, o que eu estou vendo aqui em você é que Jorge sempre buscou criar uma experiência na mente do seu cliente, né? Seja com atendimento, seja com o ambiente, com o produto. Esse é o diferencial. Isso, gerar uma experiência diferente. Não ser igual aos outros, não ofertar o que todo mundo faz, mas o que é que eu posso fazer de diferente que a pessoa, quando chegar aqui na minha loja, ela vai dizer assim, poxa, gostei daqui, né? Que legal, isso é muito bacana. Esse ponto que você fala aí, ele é muito interessante, porque eu imaginava assim, eu disse, espera aí, eu vou abrir uma lanchonete, mas quando a pessoa pensar em fazer um lanche, como é que ela vai lembrar de mim? E eu não podia me dar o luxo de deixar um vácuo na cabeça da pessoa para pensar em outro lugar. Não podia. Na minha cabeça eu digo, não, quando der fome nele, tem que ser acesa uma lâmpada na cabeça dele. Boa nova, boa nova, boa nova, boa nova, o tempo todo. E se eu fosse fazer as mesmas coisas que os outros faziam, que diferença eu tinha? Nada. Então, quando tu pensasse em lanchar, tu tem quantos filhos hoje? 3, né? 3. O maior tem quantos meses? Quantos anos? Tem 4. 4 anos. Quando tu pensasse em lanchar e falasse assim, vamos sair para lanchar, aí tua esposa ia dizer assim, vamos para onde? Aí o menino ia dizer assim, vamos para qualquer uma, é tudo igual mesmo. E eu não podia deixar que isso acontecesse. Não. Tem que marcar a cabeça do cara. Vamos para onde? Não, Boa Nova. Vamos para Boa Nova. E para isso a gente teve que criar estratégia, produto diferenciado, sabe? Mas você tinha que ser pego no automático. Eu não posso deixar você escapar não, doutor.